Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Edgar Galiletti, sou coordenador adjunto das comissões da OAB Santa Catarina e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Esse é um podcast que é idealizado e conduzido pela coordenadoria das comissões da OAB Santa Catarina e ficará disponível tanto no espaço do projeto ADVCast, encabeçado pela CAASC, quanto no Spotify. Antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas ao Dr. Juliano Mandelli, presidente da seccional, ao Dr. Douglas Dalmonte, coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda de Oliveira, que é presidente da CAASC. Esse espaço, eu gosto de dizer que ele é uma tribuna virtual. E já se disse que a tribuna é o solo sagrado da advocacia. Então, esse é um local reservado para a advocacia e para os amigos da advocacia, com o fim de difundir o conhecimento e a defesa dos interesses da nossa classe. No episódio de hoje temos uma convidada muito especial, a quem eu já vou apresentar, e a nossa conversa, é lógico, será sobre temas de interesse das comissões. Essa convidada é a doutora Isadora Melo Guimarães Bart, e em que pese ela dispense qualquer apresentação, mas como o podcast é um podcast institucional, enfim, eu farei uma leitura do seu currículo abreviado. Ela é advogada, é formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, é pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho também pela PUC do Rio Grande do Sul, foi presidente da Comissão da Jovem Advocacia na gestão 2022-2024, atualmente é diretora de Iniciação Profissional da OAB de Santa Catarina, e também é vice-presidente da Comissão Nacional da Advocacia Jovem. Seja muito bem-vinda à nossa tribuna, doutora Isadora, e tens a palavra aí para as suas palavras iniciais. Olá, Edgar. Primeiro dizer que é uma alegria estar aqui contigo, agradecer esse gentil convite, fazer um cumprimento aí aos responsáveis por todo esse projeto, Presidente Juliano Mandelli, que por meio desse podcast dá voz aí a uma das principais engrenagens da OAB, que é as comissões. Agradecer também ao presidente da CAASC, Dr. Pedro Miranda, que nos disponibiliza o espaço, coordenador geral de comissões, Dr. Douglas Dalmonte, e um agradecimento mais que especial a você, a esse convite. Realmente fico muito feliz com a oportunidade de ser entrevistada por ti, que é aí um fenômeno das entrevistas e dos podcasts aqui da OAB. Nada, quem faz sucesso são os convidados, Eu sempre digo que a função do apresentador é só fazer pergunta, Longe disso. Quem dá o brilho para o episódio é o convidado. Então, Isadora, para a gente começar e a gente esquentando os nossos motores aqui, eu li no seu currículo que você foi presidente da Comissão da Jovem Advocacia, no período 2022 a 2024. E a gente conhece a sua trajetória, sabe que você é bastante atuante dentro da OAB, mas como esse podcast aqui, o nosso papo é comissões, eu gostaria de iniciar pedindo-lhe, provocando, para você falar um pouco sobre essa experiência que você teve lá na presidência da Comissão da Jovem Advocacia e também falar um pouco sobre, agora como diretora, sobre a sua visão sobre a importância das comissões dentro do sistema OAB. Sim. Eu acho, como eu falei, as comissões são ali uma das principais engrenagens do sistema OAB. Enxergo o sistema como... Tem vários braços, temos a ESA, comissões, CAASC, e eu enxergo as comissões como a porta de entrada da OAB. As comissões são o que movimenta a instituição. Muitas vezes saem estudos, pareceres, muitas vezes a OAB sai para a rua depois de ouvir aquilo que foi trabalhado, aquilo que foi estudado numa comissão. E a Comissão da Jovem Advocacia, falando de porta de entrada para a OAB, a Comissão da Jovem Advocacia é uma das principais formas de a advocacia começar a participar do sistema. E presidi a Comissão da Jovem Advocacia na gestão passada. Comecei com a gestão já em andamento. Eu assumi a comissão no final do primeiro ano de gestão. Eu fazia parte da diretoria da comissão e depois tive a oportunidade de assumir a presidência. E foi uma experiência incrível, enriquecedora, principalmente por essa oportunidade de trazer a jovem advocacia para perto, de mostrar que esse é um espaço para qualquer um, para toda a advocacia, mostrar que a gente está aqui para auxiliar, enfim, para bem receber esses jovens advogados. E o que eu acho que eu tive
a sorte de conseguir fazer foi fidelizar, digamos assim, né? O pessoal que pegou a credencial na época que eu era presidente jovem, muitos ficaram, muitos hoje estão nas comissões, em outras comissões, nas diretorias de outras comissões. Então, eu acho que por meio da Jovem Advocacia ali, eles viram que era realmente uma casa para todo mundo, que eles podiam participar, que podiam fazer a diferença, e acho que isso deu certo, porque hoje muitos dos que estavam na Jovem Advocacia na gestão passada fazem parte de outras comissões, estão aí brilhando em outras comissões e auxiliando a advocacia, né? Uhum. Nós temos uma outra comissão também, que ela é até anterior à Jovem Advocacia, né, que é a comissão dos acadêmicos de Sim. direito, né? Aham. Você também tem contato lá com o pessoal Muito da comissão de contato. acadêmicos, enfim? Muito contato. Podia falar um pouquinho, né, sobre, aí já antecipando um pouco da nossa conversa, né, do contato da tua diretoria com essa comissão, né, Sim, específica. sim. Desde a época que eu era presidente da comissão da Jovem Advocacia, essas comissões sempre dialogaram muito, sempre fizeram projetos em conjunto, sempre juntas. E agora, na diretoria de iniciação, eu tenho recebido os acadêmicos que vêm visitar a OAB. E essa é uma oportunidade também que a gente explica, mostra como é que funciona o sistema, porque muitas vezes as pessoas não sabem, né? Eu, por exemplo, saí da faculdade sem ter conhecido a OAB, sem saber o que exatamente se fazia na OAB, até ter que estudar para a prova, até ter que estudar o código de ética e tudo mais. Então, a comissão dos acadêmicos tem essa iniciativa de receber os acadêmicos e a nossa diretoria acompanha, a diretoria da comissão da Jovem Advocacia também acompanha. E muitos dos projetos que nós fazemos na diretoria são em conjunto com Jovem Advocacia e comissão de acadêmicos. Estamos trabalhando sempre juntos. É uma comissão excelente, a presidente é ótima também, foi reconduzida, era presidente na gestão passada, a doutora ainda não, né? A Yasmin, e ela faz um excelente trabalho, também conseguiu criar uma comissão bem unida, bem engajada. Ela é excelente, toda a diretoria está de parabéns, porque eles fazem um trabalho bem legal. Lá na coordenadoria, né, como coordenadora adjunta, eu tenho acompanhado, assim, um pouco de longe, porque não são comissões que estão diretamente afetas à minha coordenadoria, né, mas o que a gente pode observar é que a Jovem e a comissão de acadêmicos movimentam, né? Agora, a gente teve o congresso, foi em Balneário Camboriú, né? Acho que, não sei se foi ano passado ou no ano anterior. A conferência estadual. Conferência estadual, né? E o que a gente via, né, era muita movimentação Sim. da Jovem Advocacia. Então, não é à toa assim, que muitos dos projetos que a diretoria atual está desenvolvendo, enfim, eles são voltados para a Jovem Advocacia, inclusive nas comissões, né? Exatamente. Eu acho que também se deve ao fato de que a Jovem Advocacia hoje é mais de 60% da advocacia do Estado, né? Então, a maioria da advocacia catarinense é jovem. Então, e até mesmo por isso, e eu deixo aqui um espaço para parabenizar a gestão e essa iniciativa de termos uma diretoria voltada para a Jovem Advocacia, porque realmente só a comissão da Jovem Advocacia não conseguia abarcar toda essa demanda, né? Porque realmente a gente tem que dar atenção para muita gente, tem muita gente entrando. Por mês, nós temos uma entrega de credencial. A cada entrega de credencial são mais ou menos 30, 40 jovens advogados só aqui na seccional. Imagina no estado todo. Então, realmente, só a comissão sozinha estava com dificuldade de conseguir atender todo mundo. Então, a diretoria vem para dar uma atenção especial, para estreitar esse laço aí, esse canal de comunicação da Jovem Advocacia com o gabinete, né, com a diretoria da OAB. Acho que foi uma excelente iniciativa da gestão do presidente Juliano. Eu sou professor também, professor universitário, e uma das cadeiras em que eu trabalho é estágio, né? E lá no estágio a gente já começa a falar para os, então, estagiários, né? Que existe a comissão da Jovem Advocacia, e 2, que após, né, eles se formarem, enfim, eles têm uma comissão de Jovem Advogado que está lá para recebê-los, né? Para recebê-los e auxiliar nesse início de jornada, né, que a gente sabe, né, não é muito simples, né? Cada vez mais difícil. Quem não tem uma família, um histórico já né, de um escritório de advocacia, simplesmente abrir uma porta, colocar a plaquinha com o seu nome, gera uma grande dificuldade, né? E gera apreensão também, né, nos jovens advogados, né? Motivo pelo qual, assim, eu considero bastante relevante a gente estar dedicando um bom tempo aqui para falar dessa
fatia aí das comissões, né? Porque eu acho que é a partir daí, tu usaste bem a expressão, é a porta de entrada através da qual o jovem advogado vai se integrar, enfim, pode até seguir uma carreira política dentro da OAB, né? Claro, e isso eu sempre digo também que isso auxilia muito. Claro que a gente entra na OAB querendo ajudar os outros, querendo participar do sistema, entender como é que o sistema funciona, conhecer a própria casa é fundamental, mas no momento que a gente ajuda outros colegas, a gente também, de certa forma, acaba se beneficiando, né? Faz conexões, eu sempre digo isso também, a importância de manter esse relacionamento dentro da instituição para fazer conexões. Os jovens advogados estabelecem conexões que amanhã ou depois viram parcerias de trabalho, né? Então, eu sempre faço eu ressalto a importância deles participarem também por isso. Porque a advocacia é feita desses contatos, né? É uma profissão feita de pessoas, de gente. E essas conexões são extremamente necessárias e a OAB é um excelente canal para isso. Eu adotei, inclusive, essa estratégia, porque não era daqui, não era de Florianópolis, não era de Santa Catarina, nascida e criada no Rio Grande do Sul, e quando vim para cá exercer a advocacia, me dei conta que precisava conhecer pessoas, e a OAB também foi uma alternativa, assim, para eu conhecer os colegas, né, criar essas conexões. E é legal que você está dando testemunho, né? Pois é. É um testemunho de quem Sim. foi jovem advogado, enfim, continua sendo jovem, né, mas passou por todas essas etapas, enfim, então as suas palavras, enfim, serão ouvidas aí com certeza por muitos jovens advogados e eles podem se inspirar, enfim, Sim. E a partir daí, né, desenvolver algum interesse Acho que o exemplo é um bom... arrasta mais, né? Isso. E falando em inícios, né, então, a doutora Isadora é diretora da Comissão de Iniciação. E eu gostaria de lhe perguntar, então, Isadora, para a gente, né, para irmos nos aprofundando um pouco mais, né, no tema do nossa conversa de hoje, né, que você falasse um pouquinho sobre essa diretoria. Uhum. O que é, de forma genérica, a gente tem perguntas aqui bem específicas, né, para esclarecer bem, mas de forma genérica, né, o que se faz, o que faz a diretoria de iniciação profissional? Certo. Bom, de forma genérica, então, a diretoria de iniciação, ela vai trabalhar sempre em conjunto com os demais braços da OAB, os braços que eu mencionei, né? ESA, promovendo cursos. A gente tem um curso de iniciação, mas então depois a gente fala especificamente sobre cada um dos projetos. Vai trabalhar em conjunto com as demais comissões, em eventos. Temos uma série de eventos, junto, claro, com a Comissão da Jovem Advocacia e todas as demais. Em parceria também com a CASC. Temos também algumas iniciativas. Fizemos um colégio conjunto de presidentes jovens e delegados da CASC no início do ano, acho que foi início de maio, agora já não me lembro exatamente a data, mas então a ideia da diretoria de iniciação é trabalhar em conjunto com esses demais braços da OAB, ESA, comissões e CASC, em projetos que vão realmente auxiliar esse início de carreira, que vão facilitar de alguma forma a inserção no mercado de trabalho, a construção da autoridade, a capacitação desses jovens advogados, a auxiliar como é que eles realmente dão os primeiros passos na advocacia, né? Se eles vão montar um escritório, como é que se faz? Se vão buscar vaga de trabalho em um grande escritório, auxiliar também a se inserir no mercado em algum grande escritório. Então, a gente tem vários tipos de projetos para isso, para realmente auxiliar e facilitar, de certa forma, esses primeiros passos que são bem desafiadores. Então, doutora Isadora, a gente está falando aqui muito das comissões da jovem advocacia e de acadêmicos, mas nós temos jovens advogados em todas as outras comissões, né? Então, a pergunta é se a sua diretoria também, né, tem algum olhar voltado para o jovem que está lá na comissão de processo civil, o jovem que está na comissão de previdenciário, júri, enfim, todas as outras, né? E como é que funciona isso? Não, com certeza. Não sei aí como é que estão organizadas as perguntas, qual vai ser a ordem, mas a gente tem um projeto, por exemplo, que é o projeto Simulação, que a gente faz eventos simulados para auxiliar o jovem advogado que nunca fez uma audiência, que nunca participou de uma sustentação oral, que nunca fez um júri. Então, por exemplo, também já fizemos em parceria com a Comissão de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, uma audiência simulada trabalhista. Então, convidamos uma juíza,
os advogados mais experientes participaram da audiência como advogados do reclamante, da empresa. Convidamos ali testemunhas, preposto, o reclamante. E esses eventos práticos, por exemplo, são um projeto excelente, que faz muito sucesso. Temos também marcado um júri simulado. Na gestão passada, fizemos uma simulação de sustentação oral. Era um caso de família. Então, a ideia também é repetir esse projeto também, fazer uma sustentação oral, chamar 13 desembargadores, convidar advogados mais experientes aí dessas outras comissões para mostrar como é que faz. Porque isso aí na faculdade também ninguém para nos ensinar. E acho que esse é um projeto que faz muito sucesso, faz muita diferença. E a ideia da diretoria é trabalhar com várias comissões. Eu acho que isso é um perfeito exemplo, assim, de como é que a gente une todo mundo, né? E por vezes, o jovem advogado não se sente à vontade de participar de uma comissão temática específica. Ele entra pela jovem advocacia e aí, em razão desses projetos em parceria, ele conhece o presidente de uma outra comissão e aí se sente mais à vontade de se inscrever. Mas, de início, ele vai ali na jovem advocacia, porque não conhece ninguém. E fazendo esses eventos em parceria, ele também se sente mais à vontade de expandir, assim, e participar de outras comissões no sistema. Essa até era uma pergunta que eu ia lhe fazer depois, mas considerando, já que você entrou no assunto, né? Essas audiências simuladas, né? Então, teve uma trabalhista. Isso. E teve mais alguma? Por enquanto, ainda não. Ainda não. Aí a gente vai ter o júri. Mas foi um grande sucesso, né? Foi. E eu acho que, assim, tinha um público, foi feito aqui no auditório da seccional. No auditório da seccional, então presencialmente, né? Mas tinha um público também online. Sim, a ideia foi transmitir para o estado todo, para que todo mundo tenha acesso. A última vez que eu vi, tinha uns 600, 700 acessos, então... Olha, eu nem sabia. Foi Ai, que legal. Foi bastante difundido, né? E acredito que depois desse podcast também o pessoal vai procurar e vai localizar. Eu não consigo nem disfarçar, assim, porque eu acho esse projeto excelente. Queria eu, quando comecei na advocacia, ter essa oportunidade, assim, porque eu sempre falo também, eu buscava experiência assistindo às audiências de advogados mais experientes do escritório onde eu trabalhava. Eu pedia para assistir essas audiências, chegava mais cedo ao fórum para assistir as audiências que vinham antes da minha, tudo para tentar aprender. E esse formato que a gente fez, com uma juíza de verdade, que eu chamo, né? A juíza de verdade ali conduzindo a audiência, fazendo... A doutora Andréia, né? Não foi a doutora Andréia, foi a doutora Daniele Bertacchini. Mas a doutora Andréia foi convidada, não podia. Mas ela é parceira, né? Sim. E dá curso de audiência. O curso dela é excelente. Então, com uma juíza que fazia pausas estratégicas explicando o que fazer, o que não fazer, os advogados cometendo erros propositais, né, para a gente demonstrar para a jovem advocacia por que aquilo não deve ser feito, por que aquela pergunta foi indeferida, por que aquilo está errado. Eu acho excelente. Eu gosto muito. Eu acho bacana, porque na universidade, normalmente, a gente faz algumas audiências simuladas, tem alguns professores que, autonomamente, lá na sua disciplina, fazem audiência, né? Júri, acho que todo mundo deve ter durante o júri foi o único que eu tive. Ou ir para o fórum fazer o relatório, né? Vai lá assistir a audiência e tal, né? Mas eu acho, assim, que a proposta aqui dentro da OAB é um pouco diferente, né? Com certeza. A OAB, ela tem uma função, assim, de ofertar formação continuada, tanto que tem a ESA, que é um canal específico para isso, né? Tem os eventos promovidos pelas comissões também, né? Mas eu acho, assim, essa iniciativa, por isso que também estou detendo um pouquinho mais de tempo nisso, né? Eu achei essa iniciativa das audiências simuladas feitas pela OAB, né, muito importantes para o advogado conseguir acompanhar e, quem sabe, se soltar um pouquinho mais nas audiências, porque vejo, assim, que o acadêmico de direito, enfim, ele pode ter alguma facilidade para escrever, né? Mas quando ele estiver aqui para a primeira audiência, né? Ninguém nunca esquece. E não tiver ninguém segurando na mão dele lá, então, enfim, isso é realmente, assim, um papel importantíssimo, né? Que a OAB, através da sua diretoria, enfim, tá desenvolvendo para dar essa experiência para os jovens advogados, né? E a mesma coisa a sustentação oral também, né? Que tem o plano de fazer. Não sei se ainda esse ano, não sei se vai ter agenda para isso, mas a ideia também é fazer a sustentação oral, chamar 3 desembargadores que vão fazer a mesma coisa, vão explicar por que eles vão interromper a sustentação, dizendo por que aquela sustentação não cabe ali, ou interromper o tempo, dizendo que o advogado passou do tempo. Enfim, chamar advogados que também
tenham essa didática, né? Isso é importante também. Para explicar por que eles vão sustentar tais e tais matérias, por que as demais matérias eles não vão falar. Enfim, explicar como é que faz. Outro dia eu estava procurando material para os meus alunos e encontrei exatamente essa mesma ideia, né, de sustentação oral de Harvard, né, uma cadeira lá em Harvard, enfim, e os juízes que estavam participando eram ministros da Suprema Corte Americana, né, então os acadêmicos, né, que são professores de Harvard, né, os acadêmicos tinham a oportunidade, lá eram acadêmicos ainda, né, tinham a oportunidade de treinar sustentação oral perante os ministros, né, uma corte simulada, enfim, perante os ministros da Suprema Corte Americana, né. Acho que eu ficaria tão nervosa quanto a primeira vez valendo, porque... E é bem interessante, assim, porque eu vi a desenvoltura dos acadêmicos, né, de Harvard, né, e assim a gente não pode deixar de querer, né, que os nossos acadêmicos também tenham aquela desenvoltura. É evidente que foi para o YouTube, enfim, foram selecionados os melhores, enfim, né, mas de qualquer forma, eu acho que na universidade é a hora que o acadêmico, sempre digo isso, que é a hora que o acadêmico tem para errar. Com certeza. Depois, a hora que for advogado, não dá mais para errar. E esse ambiente, né, dos simulados aí, eu acho que favorecem bastante. É um treinamento extremamente importante. Né? E esse de Harvard era uma competição entre os acadêmicos? Não era competição. Não, era, pelo menos assim, no vídeo não deu para entender se era uma competição ou não, mas era um treinamento, enfim, né, de fazer sustentação oral sobre temas altamente complexos, né, temas constitucionais, enfim, que estavam sendo debatidos em Harvard. Que legal. Tem um outro curso também que é bem interessante, que não é exatamente essa a proposta, né? Mas é com o Michael Sandel, aquele que escreveu Justiça, né? O que é fazer a coisa certa. E ele tem uma cadeira em Harvard também, que ele 1.200 e 1.300 alunos, enfim, em que ele vai conversando e discutindo, né, sobre filosofia com a plateia. Né, e a plateia é formada por acadêmicos. Então, quem sabe, né, fica aí uma dica aí para incorporar nos projetos. Tem muita coisa para fazer. Ideia deve ter bastante. Tem né? muita coisa para fazer. Mas, seguindo aqui, tem um outro projeto também que é bem importante lá da sua diretoria, que é a mentoria. Sim. Então, gostaria, assim, eu acho que ele está um pouco relacionado com essa ideia das audiências simuladas, né? Mas é um pouco mais específico, né? Sim. Então, se pudesses desenvolver um pouco mais a ideia, enfim, explicar para os nossos ouvintes, né? Para os nossos espectadores aí, como é que é esse projeto de mentoria, né? E, enfim, quem é que pode participar, enfim, dá os detalhes para nós. Mentoria é muito trabalhoso de fazer. Olha, uma função, mas a gente faz porque é um projeto que também o retorno é excelente, a gente vê o impacto quase que imediato na vida daqueles jovens que participam, todo mundo adora, tem gente que participa de mais de uma edição. E também é um exemplo perfeito de projeto em que a gente envolve todo o sistema OAB. É um trabalho feito a várias mãos. Então, a gente tem mentores das comissões, mentores da ESA. Contamos com a ajuda do Douglas, de toda a Coordenadoria Geral de Comissões, de toda a ESA também, doutor Esair, que nos auxiliaram com os convites para os mentores. Como é que funciona? A gente a gente chama alguns colegas aqui do sistema OAB para serem mentores. Eles, aceitando o convite, a gente consegue abrir as vagas. Então, esse ano nós conseguimos abrir 272 vagas. Foi o maior programa de mentoria já feito aqui na OAB. Os demais não chegavam a 100 vagas, porque é muito difícil conseguir voluntários para trabalhar na mentoria, que, como eu disse, é trabalhoso, mas vale muito a pena. 272 vagas. São turmas de um mentor para 3 mentorados. Então, turmas de 4 jovens advogados, com encontros semanais de 1 hora. O jovem advogado ganha um certificado de 8 horas aula, são 8 encontros de 1 hora, e o programa tem 13 semanas, porque caso o mentor não consiga dar 1 hora, ele consegue estender um pouquinho, aí ele joga com os mentorados de acordo com a combinação deles. A gente abre as vagas de acordo com a disponibilidade e a área de atuação daquele mentor. Então, você escolhe, eu quero fazer a mentoria trabalhista na segunda-feira de manhã.
Aquele mentor disponibilizou o horário, a pessoa não sabe quem é o mentor, mas se inscreve naquela turma, naquele horário. Aí a gente monta as turmas, depois que abre as inscrições sempre se esgotam muito rápido, porque a procura pelo programa é bem grande. Montamos as turmas, aí fizemos um encontro de abertura para explicar, dar as diretrizes ali do programa, o que pode fazer, o que não pode fazer. A gente orienta os mentorados a irem para os encontros já sabendo o que querem extrair dos mentores, né? Com algumas dúvidas, não esperando apenas receber orientação, porque a ideia do mentoria é dar oportunidade dos jovens advogados tirarem dúvidas práticas do dia a dia, né? Agora que eles são advogados, saíram para a rua para advogar, quais foram as dificuldades que eles enfrentaram nesse início. Deixa eu só te interromper. Claro. Jovem advogado ou acadêmico de direito? Jovem advogado. Não, só jovem. O programa de mentoria é só para jovem advogado. Okay. Que foca exatamente nesses primeiros passos aí, nessas primeiras dificuldades que a gente enfrenta. Então, as dúvidas são desde dúvidas bem técnicas daquela matéria específica que eles escolheram, direito do trabalho, direito penal, direito tributário, mas também entram na parte de posicionamento nas redes sociais, gestão de escritório, como cobrar o cliente, como fazer um atendimento ao cliente, às vezes até mesmo como desenvolver um contrato. Então, a mentoria é bem completa. É um programa que tem um retorno excelente, todo mundo gosta. Ao final do programa, a gente pede um feedback de quem participou, e a cada edição a gente tem aprimorado. Essa já é a 9ª edição do programa aqui na OAB. Essa foi a maior de todas e a ideia é sempre aumentar e sempre aprimorar. E se se o jovem advogado quiser participar, o que ele tem que ficar atento, enfim, aonde que ele se inscreve, de que forma ele pode participar? Sempre pelas redes sociais da OAB, que a gente divulga, redes sociais da OAB, redes sociais das comissões, da Comissão da Jovem Advocacia também. Agora a 9ª edição já encerrou, provavelmente a gente deve abrir no final do ano mais uma edição do programa, se não no final do ano, com certeza no primeiro semestre de 2026. E as inscrições são sempre pelo site da OAB. A gente divulga o edital, divulga nas redes sociais que as inscrições estão abertas, e aí é pelo site, e aí eles têm que ficar atentos e correr, porque as vagas se encerram, graças a Deus, se encerram bem rápido. Legal. Bom, um outro ponto que eu gostaria de discutir contigo aqui é sobre a parceria, vamos chamar de parceria, né, entre a sua diretoria e a CAASC. Uhum. A CAASC tem vários projetos, enfim, oferece uma série de benefícios, né, para a advocacia, e possivelmente a gente vai gravar um dia um podcast só sobre isso, né? Mas em se tratando da relação, né, entre a diretoria de iniciação e a Caixa de Assistência, né, o que está sendo pensado, o que está sendo desenvolvido nesse aspecto? Já te adianto que esse episódio só sobre os benefícios da CAASC provavelmente vai ser um dos mais longos aqui da OAB, porque a CAASC tem muita coisa. A estratégia que a gente adotou nesse início de gestão foi reformular um pouquinho a entrega de credencial, justamente porque tem muita informação para passar para o jovem advogado que pega a sua carteira da OAB. E, por vezes, ali na solenidade, a gente não conseguia explicar tudo que tem à disposição do advogado. Então, o que nós fizemos? Na entrega de credencial, a gente tem um encontro um pouquinho informal antes da solenidade oficial. O familiar chega um pouquinho depois, o jovem advogado chega antes, participa desse encontro, e nesse encontro a gente explica o que é a CAASC e tudo que tem de benefício. E aí, aliado a isso, o presidente Pedro criou o CAASC Experience, que é uma caixa. Então, na entrega de credencial agora, o jovem advogado também recebe uma caixa, que é a caixa da caixa, eles chamam, né? O CAASC Experience, eu acho que é o nome. Ele tem uma frasezinha de efeito que é: abra, a caixa é sua. E aí, quando eles abrem, ali eles têm listados todos os benefícios que a caixa oferece para a advocacia e especialmente a jovem advocacia. E um momento que a gente tem nessa entrega de credencial, além de passar todos os benefícios, tudo que existe, é fazer a foto profissional. E esse é um projeto que a gente fez agora em parceria com a CAASC para estender para todo o estado. Esse foi uma iniciativa que a gente apresentou nesse colégio conjunto que a gente teve dos delegados da CAASC e de presidentes jovens. Agora, o jovem advogado chega, aqui na seccional isso já existia, mas nós vamos ampliar para todo o estado. O jovem advogado chega e tira uma foto profissional, que é um serviço que nós sabemos que custa muito caro, né?
começar a advogar e contratar um ensaio fotográfico para fazer uma foto, para utilizar em currículo, em rede social, eu digo, para criar a identidade profissional, né? Isso custa muito caro. Então, a CASC hoje disponibiliza para o jovem advogado esse material. O jovem advogado sai daqui com a carteira da OAB e já com a sua foto para utilizar no WhatsApp, para se comunicar com seus clientes, para se comunicar nas redes sociais também. E aí, expandimos isso para o estado todo. Agora, todas as subseções vão também disponibilizar a foto profissional para a jovem advocacia. Esse também é um projeto que faz muito sucesso, todo mundo gosta dessa iniciativa. A Comissão Nacional também quer buscar incentivar que todas as demais seccionais façam isso, não são todas. A gente tem o privilégio de aqui em Santa Catarina ter esse serviço, porque isso realmente é uma mão na roda, digamos assim. Isso ajuda muito. E é realmente um serviço caro que o jovem advogado, por vezes, não tem condições de contratar. Tu falaste na utilização das redes sociais, né, pela advocacia. Você é uma advogada, enfim, que faz uso das redes, né? E eu te pergunto, agora isso nem estava no nosso script aqui, né? Mas como é que a diretoria de iniciação vê, né, essa iniciativa dos advogados jovens, especialmente, né, de se comunicarem profissionalmente, né, através das redes sociais? Olha, eu acho que isso é um caminho sem volta, né? Um mercado competitivo da forma que está, a quantidade de jovens advogados entrando, o mundo cada vez mais digital, a gente se adaptando aí às novas tecnologias. Eu acho que não tem canal melhor para a jovem advocacia se comunicar, realmente. Tudo está no digital, tudo está em rede social. Então, a gente tem que agora, como instituição, auxiliar, né, essa utilização, para que não prejudique ninguém, para que isso tudo seja feito de acordo com o nosso código de ética, modernizar também as regras que a gente tem de marketing e publicidade. A gente está agora, enquanto Comissão Nacional, o Colégio de Presidentes Jovens também, bem engajados nesse trabalho de atualização do Provimento 205 de 2021. Existe um grupo de trabalho já no Conselho Federal para atualizar essas regras, porque, na verdade, isso veio para ficar. E agora, essas ferramentas são muito boas, tem muita coisa que pode ser utilizada e que, por vezes, a gente não utiliza por causa de regras antigas, desatualizadas, né, que a gente não consegue adaptar à realidade. Então, a gente precisa atualizar esse provimento para conseguir fazer pleno uso dessas ferramentas que vieram e a gente não vai ter como mais viver sem elas. Eu acho que essa questão da atualização legislativa, né, é uma coisa importante, porque eu sou professor de processo civil, né, e o CPC 2015 tem 10 anos, e eu ouso dizer que quando o legislador pensou, apesar de que o projeto do CPC tramitou durante muitos anos, né, mas enfim, quando o CPC foi promulgado, né, não se pensava absolutamente, né, nessa virada digital do direito, vamos chamar assim, né. A pandemia, eu acho que acelerou em 20 anos o que iria acontecer de qualquer maneira. Com certeza. Né? E o Instagram acabou se tornando aí uma ferramenta de trabalho. Né? O que era antes só diversão, enfim, né? Acabou se tornando uma ferramenta de trabalho. Então, a atualização, o direito sempre vem depois, né? As coisas primeiro acontecem, os movimentos sociais primeiro acontecem. Com certeza. Né? Para depois o direito vir e o direito engatinha para acompanhar. Enquanto os movimentos sociais estão num carro de Fórmula 1, o direito está numa bicicletinha ainda. Né? Então, o direito sempre chega depois, né? Não, e veja que o provimento é de 2021, não faz tanto tempo assim. Não tá, mais, se pensar, é mais novo que o CPC. Claro. E o CPC não está preparado para essas mudanças, né? Então, não descarto aí que logo venha algum tipo de alteração no Código de Processo, justamente para modernizar. O EPROC está se modernizando, né? Então é uma ferramenta excepcional, enfim, né? Não sou eu o primeiro que vou dizer isso, mas muita gente já falou, né? Que é a melhor ferramenta digital que a gente tem, né? Para atuar na advocacia hoje disponível no mercado. Eu uso o PJE da Justiça do Trabalho. Enfim. Então,
acredito, né, que é importante, né? Nós temos algumas comissões que se dedicam Sim. a esse tipo de estudos, né? Uhum. E talvez, né, por uma provocação aí da diretoria de iniciação, enfim, talvez surja algum projeto, enfim, que possa, Uhum. né, orientar melhor, né, ou orientar, né, entende, os nossos jovens advogados sobre o Sim. uso de redes sociais, né? Mas, enfim, dando seguimento aqui à nossa conversa, né, além desse cargo que a senhora está ocupando hoje, né, que é de diretora aqui na OAB de Santa Catarina, você também, né, possui um cargo numa comissão nacional, né, que é a Comissão Nacional da Advocacia Jovem, Comissão Nacional da Advocacia Jovem, que é presidida pela doutora Gabriela Tavares, né? E não sei como é que estão os trabalhos lá, se já começaram, Uhum. enfim, né? Porque no primeiro semestre é meio que uma fase de Adaptação, de das acomodação, nomeações. né? De Uhum. acomodação. Então, né, primeiro, como é que o que faz, né, Uhum. para o nosso ouvinte saber aí a Comissão Nacional da Advocacia Jovem, né? E em segundo lugar, enfim, o que já está se fazendo lá, Sim. né, de trabalho, enfim, agora pensando Uhum. nacionalmente. Né? Sim. Eu, coincidentemente, tenho uma reunião hoje da Comissão Nacional, a segunda reunião da gestão. A Comissão Nacional, ela vai dar continuidade ao trabalho que foi feito na gestão passada. Nós também tínhamos na gestão passada o nosso presidente Beto Simonetti à frente da OAB no Conselho Federal. Então, vamos dar continuidade a um trabalho. No Colégio Nacional de Presidentes, o último que nós tivemos, na Conferência Nacional da Jovem Advocacia, que aconteceu em Bonito, no Mato Grosso do Sul, nós aprovamos uma campanha de valorização da jovem advocacia, que nós queremos agora oficiar ao Conselho Federal e aprovar isso e expandir para todas as seccionais. O que é essa campanha de valorização? É trabalhar com a valorização dos honorários, a conscientização de cobrança de consulta, fazer uma identidade visual para todas as seccionais, fazer adesivaço, enfim, conscientizar a sociedade e também a advocacia da importância da valorização do trabalho, dos honorários. Também existe um eixo de incentivo ao empreendedorismo com a foto profissional, e aí eu digo que aqui em Santa Catarina nós somos privilegiados, a jovem advocacia é privilegiada porque tem uma atenção muito grande da diretoria da OAB em relação à jovem advocacia. Aqui a gente tem muitos projetos que não existem em outras seccionais, que por vezes em um colégio de presidentes jovens Santa Catarina apresenta, como dá o exemplo. Então temos a foto profissional, auxiliando no empreendedorismo, cursos de empreendedorismo. Nessa campanha de valorização também a capacitação, também... O que mais? Enfim, é uma campanha nacional de valorização dos honorários. E temos aí na agenda da Comissão Nacional a Conferência Nacional da Jovem Advocacia, que é no último ano de gestão, em 2027, e que Santa Catarina ganhou o presente de sediar esse evento em Balneário Camboriú. Então, nesse evento, a gente tem uma conferência, tem palestrantes do país inteiro, e onde acontece também um outro colégio de presidentes jovens, com todos os presidentes jovens das seccionais. A gente teve agora em Natal um colégio, e teremos agora outro em Maceió, no Encontro Nacional da Jovem Advocacia. Outros ao longo da gestão, mas termina com a Conferência Nacional da Jovem Advocacia em Balneário Camboriú. Eu vou voltar depois nesse tema da Conferência Nacional, mas eu não quero perder algumas falas suas, sabe, para a gente levar mais informação para a advocacia catarinense, né? Uma delas é que você falou que, bom, Santa Catarina é privilegiada. Sim. E realmente é privilegiada, né? Uhum. Muitas coisas acontecem aqui Sim. antes do que no resto do Brasil. A gente que acompanha o trabalho, né, nas outras seccionais, sabe, né, que aquilo que se inova aqui em Santa Catarina, né, depois acaba acontecendo em outros locais, né? E também, eu acho que nunca antes, né, nós tivemos assim um número tão expressivo de catarinenses participando do Conselho Federal. Com certeza. Eu não cheguei a fazer essa conta, enfim, né? Mas eu sei assim que nós temos muita gente de Santa Catarina que tá participando. Então isso eu acho que também é um privilégio, né? Trabalho
incessante aí das nossas lideranças, né? Com certeza. Estadual e do Dr. Rafael lá no Conselho Federal, né? Sim. Para levar esse contingente aí de catarinenses para lá. E aí eu queria então lhe perguntar, né, estando numa diretoria estadual e estando no Conselho Federal, como é que você enxerga essa relação, né, essa comunicação, né, entre as seccionais e o Conselho Federal? É uma coisa que funciona bem, enfim, há esse canal de comunicação, né, e em que pode ajudar, o que pode ajudar, né, as ideias que são nacionais, as diretrizes nacionais, na condução dos trabalhos da diretoria aqui em Santa Catarina. Não, com certeza há essa comunicação. A doutora Gabriela Tavares acompanha e muito os trabalhos lá no Conselho Federal. Eu, infelizmente, por questão de agenda, disponibilidade, não consigo, mas ela está quase sempre nas sessões do Conselho Federal, tem uma relação bem próxima ao presidente Beto Simonetti, também ao nosso coordenador de comissões do Conselho Federal, Dr. Rafael Horn. Então, essa comunicação é muito fácil, isso acontece. Como eu disse, que Santa Catarina é privilegiada, eu vejo que as seccionais é que se auxiliam para que isso vá ao Conselho Federal e, vindo do Conselho Federal, as seccionais que não adotam algumas medidas passem a adotar. Seria mais um trabalho, assim, conjunto para auxiliar aquelas seccionais que eventualmente não têm um projeto, não têm uma iniciativa. Por exemplo, nessa campanha de valorização da jovem advocacia que nós temos, há a iniciativa de auxílio prático, né, das audiências, eventos práticos. Santa Catarina já tem. Mas isso indo para o Conselho Federal, talvez as outras seccionais que não têm esse projeto passem a adotar, vindo uma recomendação do Conselho Federal nesse sentido. Eu acho que é isso. Acho que é as seccionais, na verdade, que se reúnem para discutir o que são os projetos, os principais, os mais importantes, para que, levando isso ao Conselho Federal, as demais seccionais possam adotar. E aí, por isso que eu digo que Santa Catarina é privilegiada, porque a gente leva muita ideia e ideias boas têm que ser aproveitadas. Exatamente, ideias boas têm que ser aproveitadas, é isso aí. E no final das contas, né, eu acho que somos todos OAB, né? E com certeza. Apesar de haver essa distinção organizacional, vamos dizer assim, né? Alguém tratando de políticas nacionais, alguém tratando de políticas mais regionalizadas, né? Mas eu acho que, no final das contas, todas as diretrizes só têm um destinatário e o destinatário é o advogado, é a advogada que está aqui na base, enfim, trabalhando, né? Exercendo a sua advocacia. Eu me lembrei agora de um outro projeto que a gente acabou não mencionando, que também está nessa campanha nacional de valorização, que é um banco de oportunidades. E aqui em Santa Catarina nós temos já esse banco de oportunidades, que é um banco de currículos e de vagas de trabalho, né? E aí entra também a questão dos acadêmicos, porque também há vaga de estágio disponibilizada nessa ferramenta. Então, lá no site da OAB, a gente tem uma página chamada Banco de Oportunidades, em que o jovem advogado se inscreve e consegue olhar as vagas que são anunciadas pelos escritórios, sejam elas de estágio ou de trabalho como advogado. Isso também auxilia. Nosso desafio é fazer essa informação chegar nos escritórios e na jovem advocacia. A ideia é que mais escritórios alimentem essa plataforma, porque muitas vezes eu recebo no meu WhatsApp, Isadora, me ajuda a divulgar a vaga, porque os escritórios não sabem que existe essa ferramenta lá no site. Então, nós estamos querendo melhorar. Eventualmente, talvez num segundo momento, essa plataforma passe para o aplicativo da CASC. A gente vai trabalhar essa parceria com a CASC também, para que fique tudo no aplicativo. Mas, por enquanto, a gente tem lá no site da OAB essa plataforma que também poucos conhecem. E é uma excelente forma de auxiliar a jovem advocacia a entrar no mercado. Outro dia eu vi essa plataforma, né? Enfim, esse local dentro do site da OAB, né? E realmente ele tinha várias oportunidades, né? Não só para jovem, como para acadêmicos. Eu divulguei. Na gestão passada que a gente abriu, antes era só para jovem advogado. E aí na gestão passada a gente conseguiu incluir os acadêmicos de direito para procurar estágio também. Então, esse podcast aqui também tem uma função, né, de levar informação, né, Sim, de utilidade pública. Que é o maior desafio aqui dentro da OAB, que eu acho que é fazer a informação chegar para todo mundo. Fazer a informação chegar. Porque tem muita coisa à disposição e o pessoal não sabe. Exatamente. E é difícil, mesmo em tempos de redes sociais e
E eu acho que, na verdade, o desafio Talvez é seja justamente isso, esse, o excesso de informação. Excesso de informação. Então é difícil fazer chegar a informação para todo mundo. Então temos que produzir algo de qualidade porque Com certeza. o nosso consumidor... Tenho certeza que com o podcast a gente vai... O nosso consumidor final, enfim, ele tenha mais um serviço aí à sua disposição. Mas eu vou retomar, então, aqui, primeiro, você falou na campanha nacional de valorização dos honorários. Enfim, lógico que isso ainda está em andamento, enfim, alguma coisa que está em construção, né? Exato. Mas o que significa, né, para a Comissão Nacional da Advocacia Jovem, o que significa valorizar os honorários? Olha, pergunta difícil. Valorizar os honorários é mostrar a importância, o valor que há na nossa profissão. Com esse mercado competitivo, a gente vê condutas bem difíceis, complicadas, de desvalorização dos honorários, desvalorização da profissão. Então, a ideia é conscientizar a importância de nós mantermos um padrão de excelência, de cobrarmos pelos nossos serviços, de não praticar uma concorrência aí desleal, né, com os demais colegas. Eu acho que é nesse sentido. Eu perguntei porque eu tenho, pelo menos eu tenho essa visão, né? Não é só questão de você cobrar. Não, claro que não. Tem toda uma questão ética envolvida. Sim. É lógico, o advogado vive de honorários. Sim, claro. Ninguém duvida disso, né? Mas eu acho que é importante, né, já no início da carreira, que o advogado jovem seja orientado sobre como fazer vamos chamar essa intermediação de honorários aí de forma ética, né? Sim. Então, Não, e o desafio é mostrar, às vezes, para as pessoas o valor que existe na nossa profissão. É isso que é muito difícil. E para o jovem advogado, mais ainda, as pessoas, às vezes, do nosso convívio entenderem que nós agora somos advogados, que nós somos a melhor pessoa para resolver aquele problema. É muito difícil, às vezes, desvincular aquela imagem do acadêmico, de perceber o valor do nosso serviço. É um desafio muito grande nesse início de profissão, é conseguir se posicionar, conseguir demonstrar a sua autoridade, conseguir demonstrar o valor na sua advocacia. Eu acho que isso é bem importante. E para fechar esse assunto, então, da Comissão Nacional, né, você falou sobre a Conferência Nacional da Jovem Advocacia. Então, já temos data, já sabemos o local, mas não temos data. Exatamente. Ainda, né? Sabemos que será em Balneário Camboriú no primeiro semestre de 2027, mas ainda não temos data para divulgar. Ainda não. Mas já sabemos o que vai acontecer. Assim? Exatamente o que é a Conferência Nacional. Para o jovem advogado saber. Sim. Tem gente que está entrando na advocacia agora, não faz ideia do que seja uma conferência nacional. Sim. Né? Então, Sim. o que será tratado, enfim, como é que ela se desenvolve esse projeto? Sim. Bom, a conferência é a maior reunião aí da classe, né, dos advogados do país. E primeiro, eu acho muito importante nós termos uma conferência nacional da jovem advocacia, né? Porque teremos uma conferência nacional da advocacia brasileira em Salvador. Acredito que é 2026, é no meio do ano ali da gestão. E no último ano nós temos uma conferência dedicada a falar de jovem advocacia. E nessa conferência nós vamos ter, claro, matérias do direito, mas também aquelas matérias que são de interesse da jovem advocacia, que é início de carreira, gestão de escritório, como se posicionar. E eu acho que é uma excelente oportunidade. Espero que venha o Brasil todo prestigiar o evento. E, além disso, na conferência acontece também o Colégio de Presidentes Jovens, onde são deliberadas diversas iniciativas daí também para uma próxima gestão, porque, claro, vai ser o último colégio da gestão, né? Então, assim como em Bonito, na conferência passada, os presidentes jovens, eu fazia parte do Colégio Nacional de Presidentes, nós deliberamos, em conjunto com a Comissão Nacional, essa campanha de valorização. Vamos ver o que vai sair desse Colégio de Presidentes em 2027. Eu estou insistindo um pouco nesse tema, porque eu acho importante o advogado. Às vezes o advogado jovem passa a fazer parte da OAB, mas não tem noção, não tem noção da dimensão, né, que representa isso, né? E também não tem noção da importância da sua participação política, né? Eu acho que essas conferências, né, elas são para formação, enfim, trazem muita
trazem muitas novidades sobre Uhum. exercício, tem palestras, enfim, Isso. etc., né? Mas elas são importantes também, né, para que as pessoas tenham voz, que elas possam, né, Uhum. dar a sua opinião, enfim, e Sim. nos painéis, enfim, né, nas discussões. E numa conferência da Jovem Advocacia, nós teremos muitos palestrantes jovens. Até mesmo para a Jovem Advocacia se ver representada. Ver que amanhã ou depois também pode participar de um evento, também pode participar de uma palestra. Então, a ideia é convidar para palestrar os presidentes jovens, os membros da Comissão Nacional, não apenas advogados mais experientes, é também colocar a Jovem Advocacia para falar para a Jovem Advocacia. Jovens falando para jovens. Exatamente, jovens falando para jovens. É uma linguagem diferente, né? A experiência é muito necessária, mas é importante também ver aquele jovem que começou igual, mas que já conseguiu fazer acontecer, o que ele tem de dica, como é que ele driblou as suas dificuldades, que são muito diferentes das dificuldades dos advogados mais experientes, era outra época. Então, o jovem falando para o jovem é essencial. Por isso, então, que a gente tem que ressaltar a importância dessa conferência. Com certeza, e da participação de todos os jovens advogados que estão nos ouvindo. Exatamente, e até lá, né, com certeza vamos chamar a Isadora de novo aqui para explicar, para falar sobre isso, né, mas é a primeira vez, eu acho que dentro desse podcast a gente está falando sobre isso, então é importante ressaltar, né, a importância desse evento, né. Te agradeço por isso. Não, e eu queria já deixar um convite no ar aqui para você chamar a doutora Gabriela, Olha, com presidente certeza. nacional. Tenho certeza que ela vai topar. Para ela ouvir aqui a Florianópolis, gravar, ou então Sim. a gente dá um jeito de gravar Ela online já participou com de alguns eventos aqui da OAB de Santa Catarina, já veio palestrar, já palestrou online no curso de iniciação, que é o curso que a gente tem em parceria com a ESA. Uhum. Ela está sempre disponível, é só chamar que ela dá um jeito. E ela é disputada, mas ela dá um jeito e com certeza ela então, adoraria participar. Ótimo, vou fazer esse convite, sim. Transmita o convite para ela. Pode deixar. Tá? Bom, a gente já está se aproximando do final do nosso episódio, né? E eu queria te fazer uma pergunta aqui meio que de futurologia. O que você vê, né, no futuro da jovem advocacia? Você tem essa visão, né? Você talvez seja a pessoa mais abalizada para falar da jovem advocacia que nós temos, né, hoje aqui na OAB de Santa Catarina, né? Porque os advogados que estão já numa fase mais avançada têm a experiência da sua jovem advocacia, né? Mas você está vivendo esses dois mundos, enfim, você vive a experiência nacional e você vive a experiência local. E assim, né, para o futuro, a advocacia ainda será uma profissão importante? Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. Sei que a gente vive aí em momentos de inteligência artificial e abuso, né? A gente tem visto aí o abuso do uso da inteligência artificial, mas entendo que sim, entendo que nada substitui uma boa argumentação, nada substitui o trabalho do advogado. Mas, claro, vejo esse avanço aí do uso das tecnologias, o uso da inteligência artificial como um grande desafio. A jovem advocacia saber usar isso, não abusar disso. A gente tem visto condenações aí de advogados que fizeram mau uso da inteligência artificial. Acho que esse é um grande desafio para os próximos anos. É alfabetizar a advocacia com a inteligência artificial, com o uso dessas ferramentas. E na sua diretoria, quais são os projetos que nós não falamos aqui, mas que já estão em elaboração e possivelmente serão postos em prática? Que já estão em elaboração. Bom, a gente tem a mentoria, que a gente sempre vai aprimorando, fazendo novos projetos, que a gente já falou. A foto profissional, que nós falamos também. O banco de oportunidades, que nós falamos também. O curso de iniciação em parceria com a ESA, acho que a gente acabou não falando, mas o curso, não detalhamos, né? O curso de iniciação, ele acontece 3 vezes ao ano. Ele é desenvolvido pela Diretoria de Iniciação, Comissão da Jovem Advocacia, ESA. É um curso que aborda essas questões bem práticas do início da profissão. É um curso de 2 semanas, 2 aulas por semana. E é um curso que vai desde como despachar com o juiz, como fazer uma petição assertiva, como argumentar melhor, como fazer uma sustentação oral, uma audiência, como cobrar, elaborar contrato de honorários, até como utilizar as ferramentas, como utilizar a inteligência artificial. Isso também está no curso de iniciação. Então, esse é um curso que a gente se dedica bastante e promove
3 vezes ao ano para que ninguém deixe de fazer, um curso disponível para o estado todo, 100% online, porque realmente é muito importante dar uma noção básica, assim, desse início de carreira, já com essa inteligência artificial, com marketing digital, a gente também aborda no curso. Eu acho que ele é um curso bem completo, que todo jovem advogado, quando pega a credencial, tem que dar uma espiada. Ah, a minha participação na OAB sempre foi ligada à ESA, né? Uhum. Então, participei de alguns cursos de iniciação e tenho que dar um testemunho aqui no sentido de que realmente, né, ele é bem importante, é bem completo, né, Uhum. e dá para o jovem advogado aí uma visão bem ampla, Pois né, é. do sistema OAB e, enfim, né, daquelas habilidades que são necessárias para o início do Sim. exercício da profissão. Então, fica de parabéns aí a diretoria pelo incentivo a esse projeto. Então tá, doutora, né, estamos aí nos encaminhando para o final do nosso episódio, né? E eu vou lhe deixar já a palavra livre para fazer as suas ponderações finais, mas antes eu queria perguntar se deixamos algum tema em aberto que não tenha sido Eu falado tô ainda. pensando aqui, mas eu acho que não, acho que a gente conseguiu falar de tudo. É. Acho que falamos um pouquinho de tudo, assim, que a diretoria de iniciação tem colocado à mão. Uhum. E é isso, sempre à disposição das comissões. Quero aqui reforçar, né, a minha disponibilidade. Gosto de me envolver. Sempre que me procuram, eu dou um jeito de participar, de ajudar. Então, peço aqui que as comissões me procurem, se tiverem alguma ideia. Assim como deixo aqui o pedido para a ESA, para a CAASC, sempre que surgir alguma ideia de projeto, a diretoria de iniciação está totalmente à disposição. Acho que trabalhos, assim, a várias mãos sempre dão muito mais certo. Então, me coloco à disposição sempre de todos os colegas aqui e também para ouvir, né, feedbacks dos jovens advogados que estão começando, que já se envolveram na OAB, que participaram de algum projeto, que tem alguma contribuição a dar, alguma sugestão. A gente sempre busca aprimorar aquilo que já existe. Ok, então agora, né, para lhe passando a palavra para as suas ponderações finais, né? Lembrando que agosto é o mês da advocacia. Esse episódio vai ser veiculado durante o mês de agosto, a gente está Olha gravando que antes. legal. A gente está gravando antes, mas ele vai ser veiculado no mês de agosto. E nós temos o Agosto Lilás também, Uhum. né? E então, né, gostaria que a senhora fizesse então deixasse aí as suas palavras finais, né? E considerasse também esses 2 pontos, né? Mês da advocacia e Agosto Lilás. Sim. Edgar, quero primeiro aqui nas minhas palavras finais te agradecer o convite mais uma vez, agradecer a oportunidade. Acho que esse projeto é sensacional de levar informação para a advocacia conhecer o sistema, saber que aqui não se brinca, né? Que aqui tem muito trabalho e muito serviço à disposição da advocacia. Eu digo assim que a hora que o advogado se informar, ele vai ver realmente a sua anuidade voltando para o seu bolso, em serviços, em parcerias, em cursos, a jovem advocacia especialmente com incentivos específicos, com cursos com desconto, com a anuidade com desconto de 50%. Então, acho muito importante essa iniciativa de ter um podcast, de ter mais um canal de comunicação com a advocacia. Então, quero dar os parabéns a você, à Coordenadoria Geral de Comissões, à diretoria da OAB, à CAASC, porque realmente o podcast está de parabéns. Fico muito feliz de participar desse projeto. E mês da advocacia, nosso presidente Juliano vai se dividir aí, não sei como é que ele vai conseguir, mas vai tentar abraçar o estado todo, prestigiar todas as subseções, né? Toda a sua diretoria vai se dividir para participar dos eventos de feijoada, almoços, em comemoração ao mês da advocacia. E parabenizar também a CAASC, né? Que está sempre atenta a importantes campanhas. Só esse ano já foram várias campanhas e agora o Agosto Lilás, nesse mesmo sentido, já tivemos campanha de vacinação. Enfim, a CAASC tá sempre de parabéns, porque está sempre atenta a essas campanhas também. Certo, então eu só tenho que lhe agradecer, né, e prova da sua disposição, né, e parceria com as comissões é justamente o fato de você ter parado a sua agenda, encontrado um espaço lá na sua agenda e vir aqui gravar com a gente. Eu agradeço imensamente a participação da doutora Isadora Melo Guimarães Bart, né,
por ter aceitado nosso convite e gravado e participado aqui da gravação desse podcast. Queria fazer um agradecimento à nossa equipe técnica, né, que sem eles também a gente não faz absolutamente nada, e deixar um agradecimento final, né, aos nossos ouvintes e espectadores, né, porque agora também temos vídeo, né, porque especialmente, né, aqueles que nos acompanharam desde o início desse episódio estão aqui até o final. Deixo um convite, então, para a Isadora, sempre que quiser, tem as portas abertas aqui para vir falar com a gente. E um convite para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores que continuem prestigiando esse canal, continuem assistindo os nossos podcasts, né? E fica aí, né, o chamamento, aí, o convite para participar de mais um episódio na semana que vem. Muito obrigado a todos e até lá.